Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia, tudo bem? Bom domingo para todos vocês. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência aqui na nossa TV Evangelizar para todo o Brasil com o nosso Terra Boa, o programa que a partir de agora vai falar do homem do campo, da nossa agricultura. Vamos aos destaques desta edição. A Holanda, que se destaca como o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Você sabe como escolher e preparar um bom pescado para a sua refeição? E a Embrapa, que desenvolve uma nova variedade de maracujá. Está começando o nosso Terra Boa. Que bom ter a sua companhia. Nós estamos aqui em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Campina Grande do Sul, aliás, é a capital brasileira do caqui. Isso mesmo, aqui se produz muito caqui. E nós estamos na Vila dos Animais. Aqui tem vaca, tem cavalo, tem cachorro, tem bode, tem cabra, tem tudo aqui. É um espetáculo, vale a pena conhecer. Vamos falar de peixe, vamos falar da nossa mesa, do nosso alimento do dia a dia. Ou melhor, de pescado. Uma pergunta, você sabia que tem diferença entre peixe e pescado? E que o peixe não é o único pescado que existe? Tem reportagem. Não se engane pensando que pescado é só peixe. Além dos peixes, são considerados pescados crustáceos como siri e o camarão e por aí vai. Mas vamos ao que interessa? Vem comigo! Ufa, cheguei! E já tem uma pergunta. Você sabe quanto o brasileiro consome de peixe em média por ano? Não? Sim? Eu te digo, 10 quilos. E você acha isso muito? Não é. Isso é abaixo da média internacional, que é o dobro. E, gente, peixe é o que não falta. A produção brasileira está crescendo e até 2030 deve aumentar 46,6%, segundo as Nações Unidas. Crescimento acima de países como Chile, México e Peru. Obrigada. A tilápia é o meu peixe preferido e também da maioria dos brasileiros. Por que a Carol tá falando tanto de peixe? Eu te respondo. Os peixes são alimentos saudáveis, fontes de proteína e de outros nutrientes importantes. Quem não tá comendo peixe tá perdendo, viu? Tem diversas maneiras de fazer: assado, frito, cozido, ensopado ou grelhado. Por mais que seja nutritivo, nunca se esqueça de ficar ligado na qualidade e na segurança. Aqui vão algumas dicas. Compre de locais que estão em dia com normas de limpeza dos produtos e a higiene dos atendentes. Os produtos devem estar expostos em cima da prateleira, refrigerados ou congelados. Verifique as condições da embalagem. Não aceite embalagens abertas, amassadas, rasgadas ou coisa do tipo. Observe o rótulo. Veja o nome do fabricante, data de validade, o selo do Serviço de Inspeção Federal, o CIF, e as instruções de conservação. O peixe, além de ser saboroso, faz muito bem para a saúde. Fale a verdade. Aliás, é uma boa opção para o almoço deste domingo, hein? Ao meu fundo aqui, flores. É de propósito. É para a gente falar da Holanda, um país bem pequeno, na Europa. Lá não se produz apenas flores. O país se destaca entre os 3 primeiros produtores de alimentos do mundo. É verdade, ao lado do Brasil e dos Estados Unidos. Embora seja um país pequeno e com alta densidade populacional, onde o custo da terra e mão de obra são caros, a Holanda conseguiu se tornar o segundo país que mais exporta alimentos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E isso só aconteceu porque eles viram que precisariam ser mais eficientes para serem competitivos no mercado global. Com limitações geográficas, eles viram que o caminho tradicional de aumentar o número de hectares de produção não era uma possibilidade. Assim, o único caminho seria aumentar a produção por hectare.
Dessa forma, eles decidiram investir no que é conhecido como agricultura de precisão. Segundo o coordenador-geral de Tecnologia, Inovação e Recursos Genéticos do MAPA, Fabrício Vieira Juntoli, conforme a matéria da revista Globo Rural, a agricultura de precisão, ou simplesmente AP, compõe um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade espacial e temporal da unidade produtiva e permite uma exploração mais racional dos sistemas produtivos, levando à otimização do uso dos insumos, ao aumento da lucratividade, da sustentabilidade e à minimização dos impactos ambientais. Basicamente é usado tecnologias como inteligência artificial, análise de Big Data, geolocalização, automação e robótica para automatizar processos e tratar cada planta de forma individual, dando exatamente o que ela precisa, o que por sua vez reduz muito o consumo de água, energia elétrica, adubos e pesticidas, com o mínimo de impacto no meio ambiente. Ok, mas na prática, como exatamente eles estão fazendo isso e quais são os resultados? Quando você tem limitações de recursos, eficiência se torna o único caminho, assim como uma parceria do governo, instituições de ensino e a iniciativa privada. Eles foram abrindo um novo caminho para a produção sustentável. Seu lema? Produzir o dobro de alimento com metade dos insumos. O seu modelo de produção em estufas é o que mais impressiona. A eficiência atingida na produção de tomates, por exemplo, é incrível. Em um cenário convencional de plantio no campo, na Espanha, você consegue produzir em média 4 kg de tomate por metro quadrado. Em uma estufa tecnológica na Holanda, você consegue produzir 80 kg de tomate por metro quadrado, que representa 20 vezes mais e talvez o mais interessante, com apenas 1/4 do consumo de água. A Holanda é líder na produtividade de tomates, assim como pimenta, pimentão e pepinos. Além disso, estão no topo da lista para batatas, cebolas, cenouras e outros. Isso só acontece porque eles conseguem produzir muito mais por metro quadrado, consumindo muito menos. Para atingir isso, existe uma série de avanços tecnológicos ocorrendo todos os dias, desde estudos buscando qual os melhores tipos de LED para aumentar a resistência a pestes e aumentar o valor nutricional, até o uso de mini drones autônomos que supervisionam a plantação, localizam larvas e as eliminam. Dentro das estufas, eles conseguem replicar qualquer clima do mundo, e todo o controle do ambiente é realizado por inteligência artificial, que analisa o cultivo e adapta o clima, como temperatura, iluminação e umidade. Todas essas técnicas combinadas em larga escala podem no futuro reduzir drasticamente 1. O consumo de água, 2. A contaminação da água e 3. A degradação do solo, causada pelos meios tradicionais de cultivo, ao mesmo tempo que produz mais, com um custo menor, com menos agrotóxicos e em um espaço menor. A indústria pecuária na Holanda também busca grandes mudanças no setor. A empresa Nielsen, por exemplo, descarta a ideia de que não vai existir alimento no mundo para alimentar os animais. Segundo o site Dutch Review, a empresa produz 90 toneladas de alimento para animais somente de sobras da produção agrícola. A Holanda não espera se tornar a nação que vai alimentar o mundo no futuro. Com todos os avanços tecnológicos sendo desenvolvidos, eles querem se tornar exportadores do conhecimento, para que qualquer país consiga replicar seu modelo de eficiência. E que bacana, hein, gente? A tecnologia a serviço da agricultura. Mais alimento na mesa do mundo inteiro, né? Falar de um outro alimento que está na mesa de todo brasileiro, ou pelo menos de quase todos os brasileiros. Aposto que a senhora que nos acompanha agora tem na sua cozinha. É a pimenta do reino. É isso, o brasileiro adora a pimenta do reino. Mas você sabe como é plantada e como é colhida a pimenta do reino? Vamos ver. Hoje nós vamos fazer uma poda das plantas de pimenteira do reino a 1 metro de altura, para que facilite e promova a emissão de novos ramos principais, que são os ramos de crescimento. Só que esses ramos que nós cortamos, essas estacas, nós podemos aproveitar para fazer novas mudas a partir desses ramos. Como são ramos herbáceos, imediatamente você tem que colocar na água para que ele não perca a umidade e seja adequado para a gente fazer as estacas para gerarem novas mudas.
mudas para o plantio de pimenteira do reino, ela tem que ser adquirida de viveristas credenciados, aquele que obedece todas as normas para a produção de mudas. E se você for produzir a sua própria muda, você tem que certificar de que as estacas que você vai retirar para produzir essas mudas tem que ser de plantas livres de doença, vigorosas, ou seja, muito sadias. Ao cortar essas estacas, você vai colocar para enraizar. Esse enraizamento para a produção dessas mudas, que podem ser em areia lavada, ela precisa ter um sistema radicular abundante. As estacas enraizadas, elas são transferidas para os sacos plásticos preto com substrato. Essas estacas, elas permanecerão para a formação das mudas por cerca de 3 a 6 meses antes de ir para o campo definitivo. As estacas são enraizadas em propagadores em forma de canteiros, utilizando substrato de areia branca, casca de arroz carbonizada ou vermiculita. Os propagadores devem ser cobertos com folhas de palmeiras ou plástico e regados diariamente, sempre evitando o encharcamento do substrato para não provocar o apodrecimento das raízes e posterior morte das estacas. As estacas são colocadas ligeiramente inclinadas, enterrando-se os 2 nós e deixando as folhas de fora. Se a folha for grande, é recomendado reduzir o tamanho pela metade para melhorar a transpiração. As mudas devem permanecer de 20 a 30 dias nos propagadores. Quando as estacas começarem a brotar, é feito o transplantio para as sacolas, nas quais permanecem por mais 30 dias. Os viveiros são construídos com moirões de madeira, cobertos e protegidos lateralmente com sombrite a 50% de luminosidade. Recomenda-se utilizar sistema de irrigação por microaspersão. As plantas permanecem nos viveiros de 2 a 6 meses antes de serem entregues aos produtores. No processo de manutenção das mudas, você precisa usar as práticas culturais para que essas mudas elas cresçam, sejam vigorosas e com o sistema radicular bem desenvolvido. Para tanto, você precisa fazer a irrigação sem causar encharcamento para que não venha apodrecer as raízes, fazer um monitoramento de pragas e doenças, fazer a capina através da monda, que é aquela capina que você faz com a mão, realizar adubação, folhear. Assim você vai ter uma muda vigorosa, uma muda sadia e com certeza ao levar para campo você vai ter sucesso no plantio. E fale a verdade, a pimenta do reino dá um sabor diferente ao nosso alimento, né? Viu aí que deu muito trabalho e dá mesmo, né? Mas tudo dá trabalho, né? A parada é rápida. Daqui a pouco você vai conhecer uma nova espécie de maracujá que está sendo desenvolvido pela Embrapa. Voltamos daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos. Muito obrigado pela sua companhia na manhã deste domingo, com o nosso Terra Boa na nossa TV Evangelizar. A suinocultura no Brasil é uma das que mais se destacam no mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de porcos do planeta. E em Brasília, no Distrito Federal, tem um projeto bacana, que é a criação de suínos integrados com a agricultura. Nós somos a Agropecuária Sense, uma das famílias pioneiras aqui no PADEF, esse programa de desenvolvimento da agricultura aqui no Distrito Federal. A nossa história está vinculada às atividades de agricultura, suinocultura e bovinocultura de corte. Atividades essas que a gente procura integrar. Nossa lavoura, nossa agricultura produz o milho, a soja, o sorgo, o trigo, que depois vai virar ração, vai virar alimento para os animais.
É uma ração que é toda formulada, otimizando o custo desses ingredientes e também o valor nutricional de cada um. Para produzir uma produção ligada à alta qualidade dessa carne, oriunda de raças como o Duroc no suíno e o Angus no bovino. Também dentro dessa integração, todos os efluentes, os dejetos, o esterco dos animais, vai para a adubação da lavoura e também das pastagens. Então, após esses dejetos saírem da granja, eles vão para uma lagoa de fermentação, onde fica num período de 30 dias passando por esse biodigestor, onde o gás é comprimido e vinculado e direcionado para um motogerador. Esse motogerador, através da estrutura mecânica, aciona uma turbina e essa turbina, através do alternador, transfere essa energia mecânica para energia elétrica e com isso a gente consegue fornecer essa energia à rede. São processos, são tecnologias que nos possibilitam ter uma adequação ambiental, né? E também uma receita a mais. Então é bom do ponto de vista econômico, ambiental e social também, porque polui menos. Esse metano a gente não fica jogando para a atmosfera. Isso reduz bastante também, por exemplo, a questão de cheiro na granja, de mosca, e possibilita um biofertilizante de alto valor agronômico para a gente poder adubar as pastagens e lavoura. Na silvicultura a gente trabalha com todo o ciclo de produção, desde a reprodução, através da inseminação artificial, das matrizes. A matriz ela tem 4 meses de gestação. Hoje a porca, a matriz, tem muita prolificidade. A gente consegue produzir hoje 30 leitões porca ano, um pouco mais do que isso. É um animal também, dado o avanço de mais de 50 anos de melhoramento genético, é um animal que converte muito bem o alimento. Após a fase de gestação, essa porca, essa matriz, ela vai para a maternidade, onde é um espaço muito bem limpo, desinfetado, com todos os cuidados. Sempre tem uma assistência das pessoas da equipe nesse parto, porque a gente tem porca hoje que pare 20 leitões, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com isso e para que esses leitões sejam bem amamentados, desde o colostro passando por todo o período de amamentação. Após essa fase, os animais são desmamados, vai para uma estrutura que a gente chama de creche, uma estrutura adaptada. Nos dias frios a gente procura aquecer essa estrutura através do fornecimento de energia. É onde o animal, com toda uma ração balanceada, nos primeiros dias inclusive com produtos lácteos, a gente dá toda a estrutura para o animal poder se desenvolver bem. O bem-estar animal envolve toda uma estrutura, manejo e respeito ao animal, como por exemplo práticas de não deixar o animal desconfortável do ponto de vista da sensação térmica, não deixar com restrição aos alimentos, manejar sem bater nos animais, né? Manejar com respeito, com cuidado os animais, tratar com respeito. E também do ponto de vista de algumas estruturas de produção, existe hoje a tecnologia que fornece o alimento ao animal, no caso a matriz, onde essa tecnologia identifica qual é a matriz e possibilita essa matriz adentrar uma estação de alimentação conjugada, ligada a todo um software, a todo um sistema de monitoramento. Então possibilita criar esses animais e produzir em grupos, né? No caso da gestação. E não mais individualmente em gaiolas. Então foi a tecnologia que possibilitou a gente avançar no quesito bem-estar animal e poder atender toda a legislação vigente e pensar no mercado aqui e lá fora também. Então a gente tem trabalhado num segmento de carne de qualidade, de carne premium, através de todo o controle zootécnico dessa produção, toda a garantia de origem, desde a matéria-prima que a gente usa na alimentação dos animais, garantindo todo o controle relacionado às doenças, né, o controle sanitário, a biossegurança, todos os processos de desinfecção e limpeza que a gente faz na instalação dos animais, e através de uma alimentação balanceada, juntamente com a genética,
no caso do Duroc no suíno e o Angus no bovino, confere uma carne diferenciada, através do seu marmoreio, da sua suculência e da sua maciez. O processo ele se inicia com a cadeia de insumos, desde os nossos fornecedores de ingredientes, matéria-prima para ração, para produtos veterinários, para todo o controle do processo de produção, passa dentro da fazenda, dentro da porteira que a gente chama, né, por todas as fases de criação, e tem o pós-porteira através das indústrias frigoríficas, né, através da agroindústria, na transformação do produto. Né, e aí a cadeia de frios também é a distribuição dessa carne, dessa proteína ao varejo. Então toda a cadeia produtiva envolve um controle grande, uma profissionalização de todos esses elos da cadeia produtiva, para que a gente possa trabalhar bem alinhado e não perder essa qualidade desde a origem até a mesa do consumidor. Que bacana essa integração da suinocultura com a agricultura, hein? Agora vamos conhecer uma nova espécie de maracujá doce, espécie que está sendo desenvolvida pela Embrapa. A gente está dentro de um banco de germoplasma chamado Flor da Paixão. É um conjunto de vários materiais de maracujás. Na natureza a gente tem em torno de 500 espécies diferentes de maracujás. Então a Embrapa trabalha com esses maracujás desde a década de 1990, desenvolvendo um programa de melhoramento genético. Basicamente a gente trabalha com 4 tipos, 4 linhas, que é o maracujá azedo, que é o mais comum, que a gente encontra no supermercado para suco. Nós temos uma linha dos maracujás doces, que a gente corta e consome de colher, né, in natura. A gente tem os maracujás silvestres, medicinais, que é uma riqueza muito grande da biodiversidade brasileira. Nós estamos investigando várias propriedades ou funcionalidades benéficas para a saúde, os maracujás medicinais. E nós temos também uma linha dos maracujás ornamentais. A Embrapa trabalha praticamente de forma intensiva na parte da fruticultura ornamental. Então você tem plantas que fornecem flores, mas também frutos para o consumo. Um dos produtos então tecnológicos desenvolvidos pela Embrapa é o maracujazeiro doce e a cultivar BRS Mel do Cerrado. Então o desenvolvimento dessa cultivar foi uma demanda do setor produtivo também dos consumidores. No caso do setor produtivo, os produtores queriam, né, uma cultivar de maracujá doce com garantia de origem genética, ou seja, uma cultivar que eles pudessem plantar e ter garantia que vai produzir bem, com frutos com qualidade. Muitos brasileiros ainda não conhecem o maracujazeiro doce, que é aquele maracujá para você cortar e comer direto, né? E você pode aproveitar praticamente tudo desse maracujá, não só a polpa, mas a semente, a casca, também é comestível. Tem várias receitas, né, que podem ser feitas utilizando esse maracujá doce. Então, de um modo geral, as pessoas que conhecem o maracujá doce voltam para comprar novamente. Então, a Embrapa desenvolve várias cultivares de vários tipos de maracujás. Para que essas cultivares cheguem até o produtor rural, a Embrapa conta com uma rede de parceiros, né, por exemplo, os viveristas licenciados. São parceiros que produzem as mudas e mandam, né, para produtores do Rio Grande do Sul até Roraima. Vamos lá conhecer um desses parceiros da Embrapa. Sou licenciado da Embrapa, já tem 6 a 8 anos. A gente vem trabalhando com os materiais da Embrapa, todos os maracujás doces, azedos, ornamentais, tá? A gente trabalha por encomenda via e-mail, telefone, zap. A nossa logística é feita via Sedex, os Correios. Trabalhamos com transportadora, trabalhamos com avião, tá? Mandamos o Brasil todo. Aceitamos encomenda de todo o Brasil. Os maracujás têm despertado o interesse de vários setores da sociedade. Tem o produtor rural, que consegue em uma pequena área gerar uma renda interessante para manter a sua família com dignidade no campo. Tem despertado o interesse da agroindústria, então são dezenas de produtos, né, cosméticos, medicinais, alimentícios, né,
tanto sobremesas como pratos salgados também, né? Então o Brasil tem um destaque muito interessante no caso dos maracujás, porque é o maior produtor e o maior consumidor de maracujá do mundo. Os brasileiros gostam muito do maracujá. A gente pode dizer também que o maracujá é essencialmente brasileiro. O maracujá é uma espécie do Brasil. A cultivar BRS Mel do Cerrado foi lançada em dezembro de 2017 e inicialmente foi recomendada para a região do Cerrado. Mas a Embrapa tem um trabalho de validação dessa cultivar em várias regiões do Brasil. E a gente tem experiências de sucesso já de cultivo dessa cultivar na região sul, sudeste, nordeste, até na região norte. Ele pode ser cultivado por qualquer tipo de produtor, pequeno, médio, grande. Pode ser cultivado por produtor com alta capacidade de investimento, com baixa capacidade de investimento, né? Pomares pequenos ou pomares maiores. Inclusive, ele pode ser cultivado pelo agricultor urbano ou periurbano. Quem tem um fundo quintal, por exemplo, pode plantar 4, 5 mudas desse maracujá mel do Cerrado, que ele vai produzir frutos e flores durante praticamente o ano todo, né? Quem tem um sítio, uma chácara também pode utilizar, plantar algumas plantas, né, desse maracujá, cultivar essas plantas para gerar renda, gerar um produto diferenciado para a alimentação da sua família. Lembrando também que o maracujá BRS Mel do Cerrado tem uma flor vermelha muito bonita, com potencial ornamental. Então você tem no fundo do seu quintal a fruticultura ornamental. Você tem as flores, mas também tem os frutos para o consumo. Então o maracujazeiro doce, a partir aí da semente, você vai produzir a muda em torno de 60 dias, você já tem a muda para levar para o campo. E ao fazer o transplantio no campo, mais ou menos 6, 7 meses, já começa a florescer e frutificar. De uma maneira geral, a gente pode dizer que a gente consegue produção desse maracujazeiro doce praticamente o ano todo. E esses profissionais da Embrapa, hein, gente, fazem um trabalho extraordinário. Essa nova espécie de maracujá que você conheceu agora. Vamos embora. Chegamos ao final desta edição do nosso Terra Boa desta semana. Falamos aqui de Campina Grande do Sul. Aqui é a Vila dos Animais. Aqui é um espetáculo, o lugar é maravilhoso. Lembrando que Campina Grande do Sul é a capital brasileira do caqui. Encontro marcado na próxima semana. Eu espero você. Quer rever esse e outros conteúdos da nossa programação? Acesse lá o nosso canal do YouTube. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.